No outono de 1892, um médico conhecido de Freud pediu para que ele examinasse uma jovem que vinha sofrendo há mais de 2 anos de dores nas pernas e que tinha dificuldades em andar. Ao fazer esse pedido, acrescentou que julgava tratar-se de um caso de histeria, embora não houvesse nenhum vestígio das indicações habituais dessa neurose. Olá, Elizabeth. Um amigo me pediu para vir lhe examinar. Você poderia se levantar? Tudo bem, pode sentar. Freud começa com um tratamento de choque para tratar as dores nas pernas de Elizabeth. Ela parecia gostar muito dos choques dolorosos produzidos pelo aparelho de alta tensão, e quanto mais fortes estes eram, mais pareciam afastar suas próprias dores para um segundo plano. Elizabeth, você sente dor em alguma parte do corpo? Sim, um pouco atrás das coxas. Eu vou lhe tocar e você me diga o que está sentindo, tudo bem? Ok. Está sentindo, Elizabeth? Sim. Está sentindo, Elizabeth? Como? Tudo bem. Então vamos iniciar o tratamento de choque. Depois disso, Freud começa o tratamento psicológico de Elizabeth. Sendo assim, através da associação livre, a paciente começa a relatar fatos de sua vida. Elizabeth tinha grande afeição pelo pai. Sua mãe sofria de afecção nos olhos. Então, brincalhão, ele a chamava de insolente e convencida, e aconselhava não ser categórica demais em seus julgamentos, advertindo-a contra o hábito de dizer a verdade às pessoas, sem medir as consequências, e muitas vezes dizendo que ela teria dificuldades em achar o marido. E aí, minha filha, e as namoradinhas? Nesse mundo, ninguém me merece. E você, papito? Como vai as namoradinhas? Mas o que é isso, sua convencida? Insolente! O pai ocultara uma afecção crônica do coração, e um dia foi levado inconsciente para casa. Foi assistido durante 18 meses, e Elizabeth agiu no sentido de desempenhar o papel principal junto a seu leito de doente. A paciente surpreendeu-me logo depois, ao anunciar que agora sabia por que era que as dores sempre se irradiavam daquela região específica da coxa direita e atingiam ali sua maior intensidade. Era nesse lugar que seu pai costumava apoiar a perna todas as manhãs, enquanto ela renovava a atadura em torno dela, pois estava muito inchada. Isso deve ter acontecido uma centena de vezes, mas ela não havia notado a ligação até esse momento. Elizabeth tinha um namorado, mas ela se viu obrigada a romper o relacionamento para cuidar do pai doente. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over. Enquanto cuidava do pai, como vimos, ela desenvolveu pela primeira vez um sintoma histérico, uma dor numa região específica da coxa direita. Explicação da dor? Ela recalcou uma ideia erótica, fora da consciência, e transformou a carga de seu afeto em sensações físicas de dor. Depois de tantos meses de cuidados, o pai veio a falecer. A lacuna causada na vida dessa família, de 4 mulheres pela morte do pai, seu isolamento social, a saúde precária da mãe, que então se tornou mais acentuada, e tudo isso lançou uma sombra sobre o estado de espírito da paciente. Não, papito. Você não. Logo você. Quando o ano de luta havia passado, sua irmã mais velha casou-se com um homem bem dotado e dinâmico. Ele ocupava a posição de responsabilidade e sua capacidade intelectual parecia prometer-lhe um grande futuro. Mas para os conhecidos mais íntimos, ele exibia uma sensibilidade mórbida e uma insistência egoísta em suas excentricidades. A saúde da mãe era frequentemente perturbada. O marido da irmã mais velha foi o primeiro do círculo da família a ousar demonstrar falta de consideração pela velha senhora. Isso foi demais para Elizabeth.
Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo, Ótimo. mas vejo que com a senhora nem tanto. Vamos, querido. Vamos. Após uma promoção no emprego, o cunhado mudar-se com sua pequena família para uma remota cidade da Áustria. Elizabeth tentava assim confortar o desamparo que a mãe sentia após a partida. Mamãe, partiremos essa noite para uma cidade longe daqui. Boa viagem, meu filho. Adeus. Adeus. O casamento da segunda irmã pareceu prometer um futuro mais brilhante para a família, pois o segundo cunhado, embora menos bem dotado intelectualmente, era do agrado daquelas mulheres cultas. Seu comportamento reconciliou Elizabeth com a instituição do matrimônio e com a ideia dos sacrifícios que este implicava. Elizabeth começa a ter grande afeição pelo marido da segunda irmã. Posteriormente, Freud começa a tentar o tratamento hipnótico com Elizabeth, porém, a mesma não se permite ser hipnotizada. Agora vamos iniciar o tratamento hipnótico, tudo bem? Sim. Você vai olhar para esta latinha e vai entrar em sono profundo, Elizabeth. Os seus olhos estão pesando. Você vai entrar em um sono. Deu, né? Diante dessa situação, Freud utiliza o método da mão na fronte da paciente. Elizabeth, agora vou colocar a mão na tua fronte e você vai se lembrar. Com esse método, a paciente se recorda de um episódio que pode explicar o desejo recalcado que ela tem pelo marido da segunda irmã. Interessante. Conte-me mais sobre isso. Vasculhou-se as primeiras impressões que suas relações com o cunhado lhe causaram, o início dos sentimentos que ela mantivera inconscientes. Na primeira visita que fizera à família, ele confundira Elizabeth com sua noiva, e os dois conversavam com tanta animação e pareciam dar-se tão bem que a noiva os interrompeu num tom parcialmente sério. Pode entrar. Boa noite. Boa noite. Querida, como estás bela hoje? Muito obrigada. Não quer dar uma volta lá fora? Claro, você seria paciente? O que está acontecendo aqui? Não acredito. Eu me confundi. Perdoe-me, amor. Eu me confundi com a sua irmã. Você vai apanhar quando chegar em casa. Desculpe. Certo dia, a família resolveu fazer um passeio. Porém, a irmã mais nova sentiu-se mal, mas não quis estragar o passeio deles. O cunhado primeiro disse que ficaria com a esposa, mas depois resolveu juntar-se ao grupo por causa de Elizabeth. Essa cena parecia estar estreitamente relacionada com o primeiro aparecimento das dores, pois ela se lembrou de ter ficado muito cansada e de ter sentido uma dor violenta ao voltar do passeio. Querida, vamos dar uma volta lá fora comigo e com Elizabeth? Eu acho que não poderei ir, estou muito indisposta. Não mesmo? Não, pode ir com a Elizabeth. Vamos então. Depois desse episódio, as dores e as dificuldades de andar da paciente pioraram muito. Said I didn't come here to leave you. I didn't come here to lose. I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out. Sendo assim, foi aconselhada pelo médico a dedicar o resto do mesmo verão a um período de tratamento hidropático em Gesten, nos Alpes austríacos, e viajou para lá com a mãe. Mas,
Elizabeth se viu obrigada a voltar para casa com sua mãe, pois receberam a notícia de que sua segunda irmã engravidou novamente e estava em estado grave. Quando as duas chegaram à estação, houve sinais que as levaram a temer o pior, e ao entrarem no quarto da doente, tiveram a certeza de que haviam chegado tarde demais. Elizabeth, tu chegaste tarde demais, ela já se partiu. Ela é nosso segundo filho. Não. Me contar, mamãe. Mamãe! Depois da morte da segunda irmã, Elizabeth se encontrava de pé junto à cama da irmã, e um pensamento lhe cruzou a mente. Agora ela está livre, e você pode ser sua esposa. Agora, com a morte de minha irmã, o caminho está livre. Depois de um longo período de tratamento, por meio de associação livre e hipnose, o estado da paciente melhorara, e não se falara mais em suas dores, desde que começamos a investigar as causas. Ambos tínhamos a sensação de havermos chegado ao fim, embora eu dissesse a mim mesmo que a reação do amor que ela havia refreado por tanto tempo não se realizara completamente. Considerei-a curada e disse-lhe que a solução de suas dificuldades se processaria por sua própria conta, agora que o caminho fora aberto. Ela não questionou isso. Partiu de Viena com a mãe para encontrar-se com a irmã mais velha e a família desta, a fim de passarem juntas o verão. Agora vamos fazer alguns testes para ver se você melhorou. Tudo bem? Sim, creio que melhorei, já que não sinto as mesmas dores agudas que senti anteriormente. Ótimo, Elizabeth. Eu vou lhe tocar e você me diga o que sente. Sim, O que você está sentindo, Elizabeth? apenas seu toque normal. Ótimo. Agora, por gentileza, gostaria que você caminhasse até aqui. Me sinto curada, estou totalmente normal. Diante disso, te dou alta, Elizabeth. Freud acaba conversando com a mãe de Elizabeth e contando as causas das dores da paciente. Olha, eu tenho que lhe informar que as dores da sua filha são devido ao desejo recalcado que ela sente pelo cunhado. Sempre desconfiei. Quando Elizabeth fica sabendo que Freud contou para sua mãe sobre os seus sentimentos pelo cunhado, ela fica indignada e se recusa a ter qualquer outro tipo de contato com Freud. Minha filha, eu conversei com o Dr. Freud e ele explicou que todos os problemas que você tinha era por causa do seu cunhado, que você gostava dele. Como assim? Ele disse isso? Eu odeio o Dr. Freud! Na primavera de 1894, Freud soube que ela iria a um baile particular para o qual ele podia obter um convite, e não deixou escapar a oportunidade de ver a ex-paciente passar por ele rodopiando numa dança animada. Depois dessa ocasião, por sua própria vontade, casou-se com alguém que Freud não conhecia. Uma volta. Seria fascinante. O que está acontecendo aqui? Elizabeth, um amigo me pediu para vir lhe examinar. Você poderia se levantar? Não. Queridinha! Tá achando que tá real, né? Dá licença, eu tô tentando ouvir. E aí, minha filha, e as namoradinhas? Não, essa patona não. Insolente! Tudo bem. Então vamos, a porcaria desligou. Espera aqui fora, mamãe. Mamãe invisível. Abraça sua cara, tá vendo? Ai,
Gente, tem que fazer de novo. Agora você vai se levantar e andar, Elizabeth. Meu Deus. Sinto me Estão vendo, irmãos? É obra, você